Vamos agora ao próximo tópico, ângulos externos. Antes de darmos a definição de ângulo externo, é importante conhecermos, sabermos o que é ângulo interno. E como o próprio nome já diz, ângulo interno são os ângulos da parte de dentro. Utilizaremos a ilustração deste triângulo para demonstrar o que é ângulo interno e ângulo externo. Ângulo interno, como já foi dito, são os ângulos da parte de dentro. Logo, esses ângulos amarelos, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Esses são os três ângulos internos deste triângulo. Não há dificuldade ao se tratar de ângulo interno, é fácil de identificar. Agora, ao se tratar de ângulo externo, é importante um pouco de atenção. Como o próprio nome já diz, são os ângulos de fora, externo ao polígono. Porém, não de qualquer forma. Para ser considerado ângulo externo, é o ângulo gerado a partir do prolongamento de um dos lados do polígono. No caso específico, observe o seguinte. O ângulo X, que é um ângulo externo, ele foi gerado a partir do prolongamento do segmento que parte do ponto B e vem até C e continua. Logo, há aqui a projeção do ângulo externo X. Da mesma forma, o ângulo externo Y ele foi gerado a partir do prolongamento do segmento de reta que parte do ponto A, vem até o ponto B e continua, projetando então o ângulo externo Y. E da mesma forma, o ângulo externo Z tem sua projeção gerada a partir do prolongamento do segmento de reta que parte do ponto C, vem até o ponto A e continua. Logo, esta é a projeção que dá a formação, a abertura do ângulo externo Z. Vamos ao GeoGebra para conseguirmos perceber com mais clareza. Temos aqui uma ilustração de um triângulo qualquer, com apenas os ângulos internos em destaque para ficar visível, claro, quem de fato são os ângulos internos. Não restando dúvida do que é um ângulo interno, vejamos agora quem são os ângulos externos desse triângulo, a partir das suas medidas. Temos aqui o primeiro ângulo externo, o segundo ângulo externo e o terceiro ângulo externo. Para ficar mais visível ainda o que de fato é um ângulo externo, mudaremos as cores para facilitar. Temos aqui em destaque de vermelho os ângulos externos. Colocarei com um tamanho máximo para ficar visível, claro, quem de fato são eles. Observe então, ângulos internos do triângulo estão demarcados por verde e os ângulos externos demarcados por vermelho. É importante ainda utilizar este triângulo para entender o que são ângulos adjacentes e ângulos suplementares. Ângulos adjacentes são aqueles que comungam o mesmo lado. De dois em dois, observamos que os adjacentes são estes. Este interno verde, seguido deste externo vermelho, são dois pares de ângulos adjacentes. Da mesma forma, esses dois são adjacentes, assim como esses dois. E é importante saber então que o conceito de ângulos suplementares é quando a soma de dois ângulos mede exatamente 180. 180 graus é um ângulo de meia volta completa. Conseguimos perceber que esses dois ângulos adjacentes formam meia circunferência completa, portanto 180 graus. Por isso os dois serem considerados ângulos suplementares, e da mesma forma ocorre com os demais. Individualmente eles são suplementares, somam 180 graus. No caso desses dois e também no caso desses dois.